Eu vou pedir que o irmão Cláudio venha devagar, caminhando aqui para frente e suba até aqui. Bem devagar, olhando onde pisa. Pode vir mais rápido. Pode vir, pode vir. Pode subir aqui, mas sempre muito cuidado. Como é que foi essa experiência? Um pouco sinistra. Interessante. O Cláudio está a 5 metros do chão. Aqui para baixo tem 5 metros. E você, numa situação dessa, você tranquilamente veio caminhando para cá. Por que você tinha essa confiança de que isso daqui ia aguentar você? Pois é, eu nem pensei nisso na hora. Eu simplesmente acreditei que o chão ia me suportar. Interessante, você acreditou o quê? Que o chão ia te sustentar. Mas para o chão te sustentar, o que tinha que acontecer aqui nessa construção? A estrutura tinha que ser forte o suficiente. Então alguém pensou numa estrutura. Alguém calculou. Alguém calculou, exatamente. Dimensionou tudo. Né? Dimensionou tudo para que você agora andasse com confiança para cá. Então, você, na realidade, você creu em quem? Nos construtores, nos engenheiros, quem planejou isso daqui. E você, pela fé, está andando agora 5 metros acima do solo. Verdade. Porque você tem confiança de que quem planejou isso daqui, planejou corretamente. Cláudio, muito obrigado pela explicação. Tem uma cadeira lá fora, por acaso? Traz uma cadeira aqui. Nós vamos pedir agora que o Iberê, que é marceneiro, pega essa cadeira e traga até aqui. Você pode ir mais rápido. Vamos observar bem o Iberê. Obrigado, Iberê. Vou pedir um favor para você. Senta. Corajoso, né? Quem te garante que essa cadeira iria aguentar você? Eu vi que ela foi bem estruturada, que está firme, não está bambando, então que ela está... Então você acredita o quê? Que ela foi bem feita. Mas antes de sentar, você pensou alguma coisa? Não, só olhei para ver se a cadeira estava em ordem. Certo. Interessante, ele, como marceneiro, pela experiência que ele tem, ele vai observando as cadeiras e vê, pela experiência dele, que pode sentar tranquilamente. Você acredita no construtor? Sim, sim. Se você não acreditasse nesse marceneiro aí, eu não ia sentar, não. Muito obrigado, Iberê. Pode levar. Queridos, estamos falando de fé. Na realidade, todos nós vivemos de fé. E se eu nesse momento fizesse uma pergunta para Johanna. Johanna, como é que você entra num charuto de alumínio junto com mais de 200 pessoas e vai a 8.000, 10.000 metros de altura até o Egito? Você não tem medo? Mas por que você entrou naquele avião? Interessante, ela confia em Deus, mas em segundo lugar também confia em quem? Gente, são milhares de rebites, são milhares de pecinhas presas uma na outra, são milhares de lógicas
de fios, de motores, de acionamentos, e ela confia que tudo isso vai funcionar ao mesmo tempo. Interessante, né? A gente tem muita fé, não tem? A gente entra num charuto de alumínio aí e vai pelos céus e reclama quando atrasa. A gente vive... Sabe o que eu acho incrível? Você pega todo o teu dinheiro e põe aonde? Põe no banco. E você acredita que segunda-feira você vai poder sacar esse dinheiro. Isso é muita fé. Isso é muita fé. Você acredita que trabalhando o mês inteiro, no final do mês você acredita o quê? Que teu patrão vai te pagar. Isso é fé, gente. Parabéns. Temos aqui uma igreja com fé. E a vida é isso. A vida é fé. Só que é interessante. Às vezes, as coisas que não são ditas que funcionam, não funcionam. Pode dar uma zebra, não pode? Vai lá saber se de repente o construtor, em vez de areia do rio, usou areia da praia para fazer uma das vigas aqui. O que vai acontecer? Vai ruir tudo, né? Mas você aí percebe, puxa, deu alguma coisa errada, não posso confiar. Então, nós vivemos o nosso dia a dia pela fé. Nós entramos no nosso carro tranquilos, porque o eixo não vai quebrar. Quem disse que não? E a gente vive de fé, em tudo que nós fazemos, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, mas no mundo às vezes as coisas dão erradas. No mundo às vezes as coisas dão erradas. A gente confia, mas de repente nada daquilo que nós confiamos acontece. É interessante que agora chegamos em Hebreus, a terceira parte da carta aos Hebreus, onde que as coisas começam a se tornar práticas. E aqui então o autor de Hebreus começa falando sobre a fé. Hebreus 11, de 1 a 22, começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, na realidade, existem dois tipos de fé. A fé intelectual, Iberê crê que pode sentar na cadeira. É a fé dele e a fé foi confirmada. Mas existe também a fé espiritual. A fé espiritual, onde que nós sabemos sem ver. Nós sabemos tendo uma convicção interna, mas não tendo provas evidentes, mas nós sabemos. Então, esse assunto de alguém dizer, eu não consigo crer. Não, você já vive crendo. Você já vive crendo. Mas é diferente quando o assunto é crer em Deus. Crer em Deus. E como o pastor Shade no louvor já disse, essa pequena palavra, fé, é a diferença entre vida e morte. É a diferença entre termos esperança e não termos esperança. E aqui, então, é interessante, o autor de Hebreus, ele dá essa explicação. Aliás, é a única explicação na Bíblia que fala sobre fé. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ponto. Ele não gasta aqui 2, 3, 4 capítulos entrando em detalhes para esclarecer melhor esse negócio de fé, como é que funciona, como é que é, as interpretações, nada disso, apenas esta afirmação. E depois ele torna as coisas muito práticas. Ele dá exemplos. Exemplos de personagens bíblicos que viveram pela fé. E como é que isso acontece? E na realidade, Deus quer isso mesmo.
Ele dá a definição de fé, te dá algumas promessas, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Quem crê, ainda que morra, viverá. Te dá uma série de promessas. Mas fé exige prática. Então, fé significa você crer e, em função da sua fé, você dá um passo de acordo com a vontade de Deus. E, gente, de passo em passo, assim como o Iberê, como marceneiro, já viu muitas cadeiras, já, quem sabe, construiu muitas cadeiras, ele deu os seus passos e disse, não, essa cadeira fica mais forte assim, ela é assim mais resistente, então ela começa a adquirir, ele começa o quê? A adquirir experiência. E com a fé é exatamente isso. Nós, no começo da nossa vida de fé, a gente, quem sabe, crê numa coisa assim, eu creio que Jesus morreu para me salvar, ponto. Aí você começa a andar numa vida de fé. E a gente pode perceber nessa vida de fé que para a fé crescer, eu preciso obedecer. Fé e obediência andam junto. Porque se você crê naquilo que o Senhor Jesus te disse para fazer, então você tem que obedecer. Dá o segundo passo. E obedecendo você vai perceber que dá certo. E aí você dá mais um passo na fé. E é interessante, sem muitas delongas explicações teológicas profundas, o autor de Hebreus então começa a relatar daqueles que viveram pela fé, que tiveram essa experiência. E a fé é realmente o fundamento para uma vida plena. Desculpe. A fé é o fundamento para uma vida plena, é a chave para a salvação. Isso é muito importante. A gente realmente se dá conta da importância da fé na nossa vida. Um pequeno passo de fé na direção em Deus nos dá uma maior segurança quando enfrentamos a próxima situação. Praticar a obediência e a confiança numa circunstância cada vez mais difícil, ela desenvolve em nós a fé. Não é o tamanho da sua fé, mas é o fato de você ter fé. Fé, crer. O crescimento da fé foi um desejo dos discípulos também. Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Como é que a gente aumenta a nossa fé? Obedecendo cada vez mais. E esses heróis da fé, que foram relatados aqui, eram homens e mulheres que não ofereceram resistência a Deus. O que Deus pedia, eles faziam. O que Deus ensinava, eles cumpriam. Então, os heróis da fé são aqueles que menos oferecem resistência a Deus, cumprindo sempre a vontade de Deus. E isso nos traz no coração realmente uma convicção cada vez mais profunda para nós, uma evidência mais profunda. Então, como disse, entramos na terceira parte da carta aos Hebreus. Primeiro, o autor ele falou da grandeza, da magnitude da pessoa de Jesus. Depois ele falou da grande obra do sumo sacerdote. E agora ele vem para uma parte bem prática, mas que é fundamental para a igreja. A fé visível. A fé visível. A diferença entre os crentes e os incrédulos é a fé. Nós vamos ser diferenciados como crentes por causa da nossa fé. A fé que faz a diferença entre o crente e o incrédulo.
Porque o crente que não crê, não é crente, é incrédulo. Mas o incrédulo que passa a crer se torna o quê? Crente, pela fé. Pela fé naquelas coisas que Deus, Ele promete para nós. E aqui então, a fé e a santificação é o assunto que o autor agora começa a abordar nessa terceira parte da carta aos Hebreus. E a definição clássica, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como já foi dito, é a única passagem bíblica que explica, assim, teoricamente, o que é a fé. E depois vem justamente os exemplos de fé daqueles do Antigo Testamento que viveram pela fé, como Noé, Abrão, Moisés e muito mais. E todos esses heróis da fé tinham uma coisa em comum, uma confiança inabalável de que Deus um dia iria cumprir suas promessas e profecias. Uma confiança inabalável, não duvidavam, de que as promessas que Deus fez, as profecias que Deus nos deu, um dia vão se cumprir. Então, isso todos os heróis da fé tinham em comum. Essa profunda confiança, o que Deus falou, Ele há de cumprir, como a gente canta, né? E essa convicção inabalável realmente faz a diferença na vida do crente. Agora, em 2003, quando comecei o ministério pastoral aqui na igreja, eu praticamente pregava todo domingo. E uma vez eu me fiz essa pergunta: Klaus, você acredita em tudo aquilo que você prega? Eu tive que fazer essa pergunta para mim. Você realmente acredita em tudo isso que você prega? Eu parei e pensei. De repente eu pude responder para mim mesmo e dizer: sim, eu tenho lá no fundo do meu coração essa profunda convicção de que aquilo que nós estamos falando da Bíblia é a verdade. Então a fé, ela se desenvolve, mas ao mesmo tempo também a fé começa a dar profundas convicções. E como lemos aqui, convicções inabaláveis. E você começa a ter aquela profunda certeza no seu coração, porque você está vivendo o quê? Em obediência à palavra. E a palavra faz sentido e você começa a ter uma profunda convicção no seu coração de que isto é verdade. Então, a definição de fé é aquela pessoa que foi presenteada por essa convicção no seu coração. E isso só é possível através do Espírito Santo na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que confirma conosco. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos dá essa profunda convicção de que aquilo que Deus nos falou, Ele vai cumprir. A promessa que Ele nos deu, Ele vai cumprir. A profecia que a palavra nos traz, vai se cumprir. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Portanto, a fé é que nos conecta a Deus e, consequentemente, a fé é que nos conecta à eternidade. Sem fé é impossível vivermos a perspectiva da eternidade. E aqui é a obra maravilhosa de Jesus, que morreu por você e por mim, para que tivéssemos vida, vida em abundância e vida para sempre. Pela definição, a pessoa que crê foi presenteada com essa certeza, uma nova realidade do mundo invisível de Deus. Ou seja, o mundo vive uma dimensão de fé natural,
Fé prática, se acredita que aquele navio foi bem construído, eu posso entrar e viajar e enfrentar tempestades, eu acredito naquela construção, eu acredito no sistema bancário, eu acredito, eu creio. Então vivemos essa fé prática, mas o que Deus nos oferece é o estágio acima. O estágio acima. Algo que realmente excede o conhecimento daquele que não crê. Pela fé, o mundo eterno de Deus torna-se realidade para nós. Uma realidade bem diferente de tudo que vivemos neste mundo. 2 acontecimentos no Antigo Testamento que nos falam um pouco disso. Quando a empregada de Abrão, Agar, ela foi expulsa com seu filho Ismael para o deserto por Abraão, ela ficou vagueando no deserto e em determinado momento, prestes a morrer, ela e o filho. E é interessante que o texto em Gênesis 21:19 nos diz: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Aqui aconteceu alguma coisa na realidade espiritual. Agar e seu filho Ismael estavam vagueando no deserto e não enxergavam nada. Estavam passando sede, não viam nada, não viam solução. E o texto diz: Deus lhe abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse o quê? Ver uma fonte. Isso não significa que Deus na hora criou a fonte para que ela pudesse tomar água. Isso significa que provavelmente a fonte já existia, estava lá, mas ela não enxergava. E Deus abriu os olhos para que ela pudesse enxergar a fonte e saciar a sede dela e do filho, ou seja, serem salvos. Amados, é assim. Às vezes precisamos do Senhor, uma revelação sobrenatural. E essa só pode acontecer a quem crê, quem tem fé. Às vezes na nossa vida nós precisamos ter alguma certeza a mais, que o mundo não nos dá respostas, que não encontramos respostas no mundo, mas Deus pode responder numa outra dimensão. E quando Deus viu Agar, Ismael, naquela situação, ele fez ela enxergar o quê? Uma fonte e ir até a fonte. Outro exemplo interessante no Antigo Testamento foi com o servo de Eliseu. O servo de Eliseu estava apavorado, porque ele estava em Dotã, rodeados por exércitos inimigos poderosos. E aí o servo chega até Eliseu e diz: ah, meu senhor, o que nós faremos? Não tem saída, não tem. Veja o que estou vendo. Isso aqui é um beco sem saída. Estamos condenados a morrer. E é interessante que, nesse momento, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abra os olhos dele para que veja. E o servo, de repente, viu o quê? Carros de fogo. Um exército enorme em volta de Eliseu. Será que Deus mandou aquele exército na hora? Para tirar o medo do servo? Não. O que Deus fez? Abriu os olhos espirituais do servo de Eliseu para que ele enxergasse uma outra realidade. E de apavorado na hora, quando ele viu, e aqui Deus agiu através dos seus sentidos da visão, apavorado quando ele viu tudo aquilo, certamente ele se acalmou. Irmãos e irmãs, vida de fé
significa Deus nos revelar coisas que o mundo não conhece. Deus nos revelar fatos que o mundo incrédulo não conhece, mas que nos fazem aumentar o que? A nossa confiança, a nossa convicção de que aquilo que Deus nos fala é verdade e vai acontecer. Então, Deus abre os olhos, assim como abriu de Agar e do servo de Eliseu. E é interessante, eles têm nesse momento a profunda convicção daquela visão dada por Deus, de que as coisas são diferentes do que na realidade aparentam ser. Então nós temos como crentes esse privilégio de andarmos com Deus. E ao andarmos com Deus, recebermos também mensagens profundas do Senhor que fortalecem a nossa fé, que nos dizem, sim, todo mundo fala uma coisa, mas o Senhor me diz outra coisa. Eu prefiro ficar com a palavra, com a ordem do Senhor na minha vida. E esse testemunho interior do Espírito Santo também aconteceu com os nossos heróis da fé. E vejam, a fé dá entendimento aos acontecimentos. A fé explica os acontecimentos de forma especial. Até hoje, os cientistas estão procurando, existem muitas teorias sobre a fundação, sobre a criação do universo. Mas, queridos, a forma como o universo foi criado já está na primeira página da sua Bíblia. Já está lá. E o que não acontece? Muitos não creem aquilo que está escrito. E é interessante aqui, Hebreus diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hoje estão afirmando em Big Bang. Como apareceu? Deve ter aparecido de repente. Assim, uma grande explosão. A Bíblia diz sim, apareceu tudo de repente. De que forma? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E aqui a gente poderia uma hora entrar no assunto, o que é a palavra de Deus, o que ela revela. A profundidade da palavra. Pela palavra todas as coisas vieram a existir. E o mundo procura soluções ao que é? No nível não espiritual. Mas o crente tem o privilégio de viver esses dois mundos e entender coisas que o mundo não entende e ter convicções profundas de coisas invisíveis que o mundo não consegue crer. Então, o autor então começa a falar dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio da fé, o mesmo, depois de morto, ainda fala. Sacrifício é uma forma de tratar o pecado. Pelo sacrifício, havia uma tentativa de superar o pecado e restabelecer a comunhão com Deus. Para isso era feito o sacrifício. E a palavra diz, Abel sacrificava humildemente, em constrangimento ao Senhor. Caim também sacrificava, mas Deus não aceitava aquele sacrifício. Então, pela fé, Abel, ele dizia assim, eu preciso resolver a minha situação de pecado. Com isso ele sacrificava. E pela sua postura, pelo seu comportamento, pela sua obediência, Deus aceitou o sacrifício de Abel, o que não aconteceu com Caim. Em Gênesis 4, nós entendemos um pouco melhor. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti.
Ou seja, se você fizer de todo o coração, convictamente, em humildade, Deus vai aceitar. Mas se não for nessa condição, assim como foi Caim, Deus não aceitou. Continua a lista dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Em duas narrativas bíblicas, nós lemos que essa afirmação, que andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Não é a mesma coisa. Andou Noé com Deus. E como Deus se agrada quando existe essa confiança nossa em Deus. E esses heróis da fé, todos eles fizeram o seguinte. Eles disseram: Senhor, não sou eu mais que vai comandar a minha vida. Não sou eu mais que vou mandar na minha vida, fazer os meus erros do jeito que eu tenho feito. Eu vou fazer o que com a minha vida? Vou entregar toda a minha vida ao Senhor. E vou confiar inteiramente, totalmente a minha vida ao Senhor. E Deus falou para Abraão, por exemplo, sai da tua parentela, vá até a terra que eu te mostrarei. Só isso. Ele teve que abrir mão de tudo na sua vida, se entregou completamente a Deus e começou a experimentar uma vida de fé. Tanto assim que ele se tornou o pai da fé, o pai daqueles que creem, porque ele obedeceu e seguiu. Então, queridos, viver a dimensão de fé, viver a dimensão de obediência ao Senhor, significa também a nossa disposição de entregarmos toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, confia nele, e aí já vem a necessidade da fé. Confia nele. E aí só diz assim: o mais ele fará. Não fala para você como. Interessante. Mas confia. O mais ele fará. Ele vai fazer. Gente, e essa promessa de Deus, acho que vale muito mais do que muitas promessas do mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Que Deus nos abençoe nessa caminhada de fé, nessa caminhada de uma vida sobrenatural, essa caminhada que Deus te dá convicções profundas no seu coração, por causa do selo do Espírito Santo que Ele colocou na sua vida. Amém? Vamos ainda levantar e orar. Sim, Pai, às vezes estamos que nem teus discípulos pedindo: Senhor, aumenta-nos a fé. Quem sabe deveríamos mudar, Senhor, esse pedido. Pai, queremos ser mais obedientes ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer, para vivermos, Senhor, assim como Abraão, como Enoque, como Noé, homens que andaram pela fé, assim como Sara, que pela fé creu que mesmo idosa e mesmo estéril ela tivesse filhos. Ó Deus, que possamos viver essa dimensão de fé na nossa vida, na confiança, na dependência do Senhor, e tendo em nosso coração a profunda convicção de aquilo que o Senhor promete, o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.